Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é João 15, de 17 a 27, e seguimos juntos na prática do amor. Em 14:31, Jesus deixa o cenáculo e vai com os seus discípulos para o jardim do Getsêmani. No caminho até lá, ele se apresenta como a videira verdadeira. Se antes Israel era a videira, agora Jesus é a videira, e a videira verdadeira. Logo, por estarem nele, os seus discípulos é que são o verdadeiro povo de Deus. Eles são os ramos que precisam ser podados para frutificar sempre mais. Tendo dito isso, Jesus alerta os seus discípulos quanto à perseguição que sofrerão do mundo. No Novo Testamento, a palavra mundo tem diferentes significados, dependendo do contexto. Por exemplo, mundo pode ser toda a criação de Deus. Pode ser toda a humanidade criada por Deus. Pode ser todas as etnias onde é preciso testemunhar o amor de Deus. Pode ser as pessoas amadas por Deus. Pode ser as pessoas que rejeitam a Deus. Pode ser um sistema anti-Deus. E pode ser as pessoas que pensam ser e não são de Deus. Você percebe a dificuldade? De acordo com Johann Konings, no quarto evangelho, o mundo muitas vezes é o ambiente incrédulo que rodeia a comunidade. O mundo é a religião judaica. O mundo são os judeus, os opositores de Jesus e dos seus seguidores. São estes que rejeitam Jesus, suas palavras e seus sinais e querem matá-lo. Nesta mesma linha, N.T. Wright comenta: sob a perspectiva de Jesus, o mundo em questão não era o mundo pagão, o mundo da cultura grega e romana, o mundo de César. Era o mundo no qual ele nasceu e viveu, o mundo da Galileia e de Jerusalém, dos galileus e dos habitantes da Judéia. Era o mundo dos filhos de Abraão, das pessoas que estudavam a lei de Moisés. Era um mundo que via a si mesmo como povo de Deus. É este mundo que odeia Jesus. À luz do nosso texto, eu gostaria de propor que os discípulos de Jesus são radicalmente diferentes do mundo no qual eles estão inseridos. No texto de hoje, observaremos 3 contrastes que acentuam essa diferença. O primeiro contraste é entre o amor e o ódio, do verso 17 ao verso 19. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus diz: "Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros." Verso 17. O que dissera no cenáculo em 13, 34 e 35, agora é repetido no caminho até o jardim do Getsêmani. E quando repete as mesmas palavras, Jesus enfatiza o seu ensino. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Assim, o amor é a identidade daqueles que seguem a Jesus. E o mundo? Aqueles que acham que são povo de Deus e não são. Jesus afirma: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Verso 18. O contraste é claro. Os discípulos de Jesus, aqueles que são povo de Deus, amam. Já o mundo, aqueles que acham que são povo de Deus e não são, odeiam. E por que o mundo, aqueles que acham que são povo de Deus e não são, odeia os discípulos de Jesus? Ele mesmo responde: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele.
Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Verso 19. Quando creem em Jesus e vivem como ele vive, os seus discípulos se distinguem daqueles que acham que são povo de Deus e não são, despertando-lhes o ódio. Como seguidores de Jesus, nós amamos. Nós amamos ao nosso próximo e até aos nossos inimigos, aqueles que nos fazem o mal. Mas talvez você se pergunte, o que é o amor ao qual Jesus tantas vezes se refere? Eu quero sugerir que esse amor é uma disposição favorável, que se manifesta em ações concretas, objetivando o bem das pessoas com as quais convivemos. É como propõe Jason Lepojarvi. Amor é um compromisso apreciativo e responsivo, que busca o florescimento e o enriquecimento do outro. Assim sendo, quem ama deseja e procura o bem do outro. O que habita o seu coração? Amor ou ódio? E o que as pessoas que convivem com você diriam que habita o seu coração? Amor ou ódio? Que o amor de Jesus encha o seu coração e transborde, alcançando todos que estiverem ao seu lado. Ah, e lembre-se, os discípulos de Jesus amam, não odeiam. O segundo contraste é entre a obediência e a perseguição, do verso 20 ao verso 21. Jesus introduz esse contraste recordando o que já dissera aos seus discípulos, em 13:16. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor, verso 20. Então, os discípulos, que são os servos ou os escravos, não devem esperar um tratamento melhor do que aquele dado a Jesus, que é Senhor de todos eles. Dito em outras palavras, o tratamento dado a Jesus poderá também ser dado aos seus discípulos. Como age o mundo? Os que acham que são de Deus e não são. Eles perseguem, como Jesus mesmo diz: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Verso 20. Eles se acham os únicos filhos de Abraão e os únicos que interpretam corretamente a lei de Moisés. Consequentemente, eles pensam que quem não é como eles deve ser perseguido e eliminado. E como agem os discípulos de Jesus? Eles ouvem atentamente e obedecem prontamente. Novamente, o contraste é claro. Os discípulos, aqueles que são o povo de Deus, obedecem às palavras de Jesus e não perseguem ninguém. Já o mundo, aqueles que acham que são povo de Deus e não são, não obedecem às palavras de Jesus e perseguem a todos que não são como eles. E a estes perseguidos, Jesus afirma: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Verso 21. Notem que, no fundo, o que há é um absoluto desconhecimento de Deus. O Pai de Jesus não persegue, ama. Jesus não persegue, ama. E os discípulos de Jesus não perseguem, amam. É simples assim. E se alguém persegue, ainda não conhece a Jesus nem ao seu Pai. Como seguidores de Jesus, somos obedientes. Nós procuramos ouvir e praticar as suas palavras, especialmente o mandamento do amor. E como quem ama deseja e procura o bem do outro, quem ama não persegue ninguém. Na última terça, 18 de outubro,
a BBC News Brasil publicou uma matéria com o seguinte título: Perseguição contra cristãos já começou no Brasil, só que dentro da igreja. Por ocasião das eleições, essa matéria trata da perseguição de natureza política. Imagine só, dentro da comunidade de fé, irmãos perseguindo outros irmãos por suas opções de voto. É inacreditável e inaceitável. De modo geral, um perseguidor é um fundamentalista. E um fundamentalista tem duas características básicas. Primeira, ele acha que Deus deu a ele e ao seu grupo a verdade. Detalhe, só eles têm a verdade. Segunda, ele acha que Deus deu a ele e ao seu grupo a missão de combater quem não crê e age de modo diferente. Eles são profundamente beligerantes. O que habita o seu coração? Desejo de obediência ou desejo de perseguição? Que Deus te livre e nos livre do fundamentalismo e dos fundamentalistas. Lembre-se, os discípulos de Jesus obedecem, não perseguem. O terceiro contraste é entre o perdão e a culpa, do verso 22 ao verso 27. Jesus segue apresentando as implicações da sua vinda. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Verso 22. De um lado, há incredulidade, culpa e perseguição. Esta última para tentar demonstrar zelo por Deus. Do outro lado, há fé, perdão e obediência. E mais uma vez, o contraste é claro. Por sua incredulidade obstinada e perversa, o mundo, aqueles que acham que são povo de Deus e não são, permanece culpado por seu pecado. Já os discípulos de Jesus, aqueles que são povo de Deus, por sua fé sincera e engajada, experimentam o perdão do seu pecado. Aqui, de novo, Jesus se identifica com o Pai. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Versos 23 e 24. E lançando mão dos Salmos 35, 19 e 69, 4, Jesus declara: mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Verso 25. Ou seja, o ódio ao Pai, a ele e aos seus discípulos é gratuito. É um ódio sem causa. Parece que, assim como há rebelde sem causa, há também odiento sem causa. Por fim, o nosso texto se encerra com uma promessa gloriosa. Uma promessa com profundas implicações missionárias. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Versos 26 e 27. Todo o Evangelho de João aponta para a revelação da face amorosa de Deus. Nessa narrativa, Jesus dá testemunho do Pai e promete que tanto o Espírito Santo quanto os seus seguidores darão testemunho dele. E esses últimos o farão com palavras e com ações. Como seguidores de Jesus, nós somos perdoados, perdoamos e anunciamos perdão. Somos perdoados de todo e qualquer pecado quando cremos em Jesus. Não há pecado que não possa ser
coberto pelo sangue do nosso Salvador. Perdoamos quando somos ofendidos por alguém. Eu te pergunto, a quem você precisa perdoar hoje? Quem o Espírito Santo está trazendo à sua memória neste instante? E anunciamos o perdão quando testemunhamos de Jesus ao mundo. Esse Jesus que ama e acolhe quem ainda não crê e também quem acha que é povo de Deus sem ser. O que habita o seu coração? A paz do perdão ou o peso da culpa? Que Deus te ajude a experimentar o perdão, a perdoar e a anunciar o perdão. E lembre-se, os discípulos de Jesus operam na lógica do perdão, não na lógica da culpa. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos como Jesus, não como aqueles que acham que são povo de Deus e não são. A minha oração é que o Espírito Santo nos leve a ser discípulos fiéis, custe o que custar. Que assim seja, um grande abraço para você.